Gente, boa tarde. Que bom que estamos aqui de novo, né? Estudando mais um pouquinho. Passou tão rápido essa semana. E a Adriana vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Boa tarde a todos. Pequeninos, mas úteis. Escuta-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão dos nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo do exame decisivo. O diagnóstico está feito, os sintomas são evidentes. Mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valesse alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto. Mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor. Se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor, e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade do nosso próprio bem. Então, nós vamos levando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta casa. Então, vamos agradecer também a equipe espiritual que conta conosco nesse trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que possamos estudar, aprender e pôr em prática nas nossas reuniões e no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo o mal, que assim seja. Que Jesus nos ampare, nos ilumine nesta tarde. Então a Márcia vai passar o estudo para nós sobre amorosidade.
Agora eu tenho tá bom, ó. Não dá. Deu certo? Você sabe? Vou tomar choque, não. Então, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre amorosidade. Então, o que é amorosidade? É uma qualidade do amor. E o amor, como que a gente percebeu, como que a gente viu o desenvolvimento dele? Então, eu fui buscar lá no desenvolvimento mesmo, né, do nosso planeta. Então, a gente for pensar, nas plantas já tem a percepção, nos animais tem o instinto, o homem já tem sentimento. E o que é o amor? É o sentimento mais nobre, é o mais alto, é o que a gente almeja. A gente teve um grande exemplo de amor que veio aqui na Terra, que foi Jesus. Daí eu vou contar 2 historinhas de Jesus, para a gente ver um pouquinho do amor. Então, a primeira aconteceu com a família de Zebedeu. Zebedeu eram os pais de 2 apóstolos de Jesus, Tiago e João, né? Então, quando Jesus chegou naquela região, não fala o lugar, de fronte de Tiberíades, falou assim. Então, ele encontrou o João e Tiago encontrou com Jesus, né? E começa nas palestras, e eles chegam em casa e comenta com a mãe dele, Salomé. Conta do mestre, né, da boa nova que ele estava trazendo. E a mãe, que já estava ouvindo falar os rumores, né, que ia chegar o Messias, ela falou assim, nossa, eu acho que esse é o Messias. Então, ela corre lá atrás de Jesus e pede que quer que cada um dos filhos delas estejam com Jesus na eternidade, né? Aí Jesus responde para ela que, para que isso ocorresse, era preciso saber se eles queriam beber do cálice dele. Diz que aí ela fica pensativa e sai e comenta com Zebedeu, né? Então, o que é beber desse cálice? Né? A gente imagina que que foi um cálice que não foi fácil, né? Que foi amargo, que foi difícil, que foi de trabalho. Bom, aí Zebedeu, ele procura Jesus, né? Para perguntar para ele um pouco desse Deus que ele estava falando, como é que era, né, esse Deus. Eu vou ler aqui, que eu achei assim, muito interessante. Ele fala, o reino de Deus, ele tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. A vitória do bem, a vitória do amor. Então, Jesus falava disso para Zebedeu. E ele fala também que em todo bom combate repousar o pensamento do seio amoroso de Deus. Então, mais uma vez, falando da amorosidade, né? Então, quer dizer que o trabalho de Jesus aqui no planeta era para... do amor mesmo, é despertar todos nós para o amor. E aí ele fala para Zebedeu que o nosso reino é de trabalho, perseverante pelo bem real da humanidade. Porque Zebedeu fala assim para Jesus que os filhos dele, então, já que o trabalho era do bem, e se era essa a intenção de Jesus, que os filhos deles batalhariam com Jesus. Aí Jesus responde para ele que a causa não é do número. Então, se não importava a quantidade de pessoas que eles iam pegar, não era o número, e sim a qualidade, né? E aí remota novamente ao amor. Então, fala assim que o interesse é a da verdade e do bem, né? Então, o objetivo era trazer esse Deus, esse amor para despertar aqui dentro de nós. E não importasse se viesse 100, 1000, que viesse 10, mas que elas estivessem por inteiras, né, naquilo.
E ele fala novamente que o amor, porém, é a essência de toda a glória e de toda a vida. E ele pede um coração e sabe de ser feliz. Ele precisa do fermento, da renovação, do júbilo e energia, que são as armas do amor, né? A hora que a gente está cansado, assim, trazendo assim para o nosso mundo aqui hoje. Está cansado, a gente não consegue, né? Fala assim, nossa, onde que eu arrumo força? Então, a gente lembrar do amor de Deus, do amor de Jesus, que ele traz esse fermento, né? De se renovar. E Zebedeu, nessa hora, ele chora, né? E beija a mão de Jesus. Porque ele falou assim, que ele temia a Deus. E agora ele está entendendo assim, que ele ama a Deus, que é diferente, ele conseguiu fazer a diferença entre temer e amar. E Jesus fala assim, então, aproveita e chora, porque realmente você descobriu qual é a diferença, né? Que é do amor, que é verdadeiro. Às vezes, para a gente ainda fica difícil assim, de entender algumas coisas, né? Por causa do nosso mundo que a gente vive, acaba puxando, né? Por outros lados, que é o terreno mesmo, né? Bom, essa é uma historinha. A outra história fala de amor e renúncia. Conta das bodas de Canaã. E um parente de Jesus que havia se casado e na hora falta o vinho. Todo mundo já ouviu essa parábola, né? E Jesus transforma a água em vinho. Aí Simão questiona Jesus, porque assim, o porquê de transformar a água em vinho, né? Se aquilo lá foi uma festa mundana, né? Que não teve sentido nenhum para a espiritualidade. Só para relembrar que Jesus aproveitava esses momentos da história, os momentos que aconteciam, com uma historinha, para passar seus ensinamentos. Aí Jesus falou assim, que a importância daquele momento foi de fazer o bem a um amigo. Então, assim, não importava se futuramente aquele amigo fosse recompensar ele, agradecer ele. Então, mas naquele instante, Jesus ficava feliz por ter atendido um amigo, né? Aí ele não pensou a questão de estar na festa, de ser uma festa mundana, não pensou nada disso. O prazer de Jesus foi esse, né? De fazer o outro feliz, né? Se preocupar com o outro. E ele fala que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, a gente tem que pensar que seriam os sentimentos, os bons. Porque se há uma coisa assim que a gente vai reagir com raiva, com ódio, eu estou lá no instinto, eu estou lá mais perto do animal, né? Aí, se for um sentimento bom, a gente está indo para Deus. E aí ele fala, santificar a nossa afeição, e o verdadeiro e sincero amor, ele não espera recompensa. E sempre ter a renúncia como ponto de apoio. A renúncia está lá assim, eu tenho as minhas escolhas para fazer, então qual que eu devo fazer? Então eu vou me sacrificar algumas coisas minhas, né, que é a renúncia, em prol da ajuda, da melhora do outro. Certo? O reino do céu, no coração, ele deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, assim, o que você está fazendo para ajudar o outro, para se melhorar, tudo bem, mas o que vem aí de acréscimo, se eu nasço rico, se eu nasço pobre, das minhas dificuldades, aí isso é acessório. Fala assim, o que importa é a gente chegar a Deus, mas através do verdadeiro, né, do amor sincero. E essa história que começou também, quando Simão coloca para Jesus a questão de assim, se houver necessidade de largar a família, pai, mãe, irmão, para seguir o reino de Deus, que largasse, que o verdadeiro reino era o que ele falava, né, era o que ele estava pregando. Né? E aí Jesus responde que se isso fosse necessário, largar a sua família para seguir o reino de Deus, era o que tinha importância. Então, assim, são as renúncias que a gente deve fazer.
trazendo para o nosso mundo daqui. Quantas das vezes a gente tem uma festa no dia da reunião, a gente tem um compromisso, aí fala assim, não, eu prefiro passear com meus amigos no shopping do que ouvir uma palestra, porque lá na palestra, às vezes, não vou encontrar tanto amigo. Então, assim, é uma renúncia. Não estou falando nem o que é certo e o que é errado. É a escolha. Eu vou fazer a minha escolha, o que eu quero, e vamos embora. Então, assim, como que a gente está hoje. Então, quando eu fico lendo, esse livro é maravilhoso, inclusive, Boa Nova, do Humberto de Campos, aí eu fico lendo assim, nossa, quanta coisa que eu poderia abrir mão para, às vezes, até evoluir mais rápido. Mas não adianta eu ficar só pensando nesse evoluir mais rápido, se não for aqui dentro, sincero, de coração. Então, eu acho que a amorosidade, ela traz para esse lado, para fazer por amor, como mudança mesmo. Lembrando que Jesus falou, não é a do número a causa dele, né? São das verdadeiras transformações. E tem uma parte muito bonita nessa última mensagem, que eu vou encerrar ela com essa frase, que Jesus, quando ele estava vivendo os últimos dias dele aqui no planeta, né? Ele fala assim que ele não chama mais os discípulos de discípulos, que ele chama de amigos, que isso tudo já era diferente na vida dele, né? Que ele tinha um amor por eles, e que a vontade dele era grande de trazer para todos que estavam ali, que ouviam, a tudo que Deus havia ensinado para ele, que era essa vontade de Jesus. Então, assim, até ele chega e fala, se a gente for pensar, né, assim, para fazer, filosofando no que Jesus colocou, se a gente pode fazer isso, que quanta coisa que Jesus queria ter passado e que, às vezes, ele precisou de ter paciência ali, mesmo aqueles homens que estavam ali, que a gente sabe que devia ser bem próximo de Jesus, né, uma evolução bem maior do que a nossa. E ele não tinha condição de falar, porque ele fala assim, que queria falar de tudo do reino de Deus, e que, às vezes, ele percebia que não ia dar tempo de fazer tudo isso. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Aí a gente entra no outro campo, que se for pensar, que é o do Espiritismo, que na minha cabeça, que é o que veio dar continuidade a isso. Então, eu vim falar um pouco sobre isso. E onde tem amor? Nas reuniões mediúnicas. Ter amor, ter paciência com aquele irmão que está sofrendo ali na comunicação. Ele está tendo dificuldade de passar a mensagem. Às vezes, o médium reclama, mas dói aqui, dói ali. Muitas das vezes não é nosso. Então, é hora da gente começar a aprender a distinguir o amor por receber bem esse irmão que está vindo na reunião mediúnica, que ele está precisando desse atendimento, né? Às vezes, ele está com uma dor, com algum outro problema, ele precisa desabafar e não encontra ninguém. Então, ele vem aqui e o nosso papel é ouvir. A gente sabe que aí vai ter um relacionamento entre duas pessoas. Seria ele o médium que vai pegar a mensagem, vai estar transmitindo, e o outro dialogador que vai ouvir, né? O papel é ouvir. Esse irmão que veio aqui precisa de falar um pouco dele. A gente está desenvolvendo um pouco desse amor. O que eu tinha para falar é isso. Quem tiver oportunidade, leia, né, a Boa Nova, e que fala muito dos ensinamentos de Jesus daquela época. E qualquer dúvida, logo a gente tem o aprofundamento. Tá? Obrigada.